Olá, a paz de Cristo, irmãos, tudo bem com vocês? Vou estar dando aqui continuidade ao estudo sobre a Epístola aos Filipenses. Como você viu no primeiro vídeo, a introdução, o sumário. Então, hoje vamos estar falando sobre os versos 1 e 2 de Filipenses. É a primeira viagem à Europa de Paulo. É muito interessante esse estudo. Que Deus vos abençoe. Vou estar trazendo aqui o verso 1 e 2, e só nesses pequenos versos você vai aprender muita coisa. O meu propósito não é enfadar os irmãos, então vou fazer por partes o capítulo 1. Depois que terminar o capítulo 1, vamos para o capítulo 2. Então, só nesses dois versos temos grandes revelações. Então, que Deus vos abençoe. Vamos aos estudos. Bem, temos aqui no verso 1 a autoria e saudações. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então você está vendo nessa parte A do verso 1, as saudações de Paulo e Timóteo, servo de Cristo, a todos os santos em Cristo, que estão em Filipos, com todos os bispos e diáconos. Veja também, em 2 Coríntios capítulo 1, verso 1, que Timóteo junta-se a Paulo ao dirigir-se aos Filipenses e Colossenses. Você também vai ver que nesta ocasião Timóteo estava com Paulo em Roma, relatado em Filipenses capítulo 2, verso 19. Bem, só nesse primeiro verso vamos ter várias revelações. Muita coisa boa aqui a se aprender e quero tratar com vocês. Eu gosto de fazer aquela análise no grego de cada palavra, olhando nos originais, e percebi muitas coisas interessantes que vai trazer várias conexões. Primeiro, uma delas é a frase de Paulo, que diz assim: a todos os santos em Cristo Jesus. Olha que interessante. A todos os santos em Cristo Jesus. Quem são esses santos? Então Paulo vai estar dando continuidade dizendo que estão em Filipos. Então, claramente, Paulo está chamando a igreja de santos. Isso é maravilhoso. Você vai ver várias vezes nas cartas paulinas, Paulo chamando a igreja de santos, trazendo muitas das vezes exortações para que a igreja permaneça santa, irrepreensível até o dia de Cristo. O interessante disso, que você vai ver nessa palavra original santos, ela é hagnos no grego, que significa respeitável, santo, puro de sensualidade, casto, recatado, puro de todas as faltas, imaculado e limpo. Você vê que a igreja ela é chamada de pura e imaculada, assim como Cristo é puro e imaculado. E você vai ver algo muito interessante aqui, que eu fiz questão de trazer isso aqui, que a palavra hagnos aparece lá em Apocalipse, tá? No verso 7 do capítulo 13 de Apocalipse, quando diz assim, e lhes foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Olha que interessante. Alguns irmãos erroneamente vão dizer, não, esses santos são os judeus. Totalmente errado. Paulo sempre chamou, não só Paulo, mas os apóstolos, chamaram a igreja de santos. E por que ali não pode ser santos? Não existe dicotomia dessa palavra, não. A igreja ela é pura e imaculada diante de Deus, meus queridos irmãos. Entendeu, amados? Então, os santos que aparecem ali é a igreja de Cristo, não há contestação. Não adianta querer fazer aqui dicotomia dessa palavra, que isso é heresia. Então você vê que essa dicotomia, essa separação de povos, ela começou no início, no século XIX, essa doutrina, erroneamente. Ali a igreja também, porque a igreja ela é santa. Aí, o povo que está ali nessa perseguição e que justamente essa besta vencerá, esses santos eles estão separados, porque só pode ser santo aquele que tem o Espírito de Deus. Você vai ver que Paulo também vai falar que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E o Espírito de Deus também, ele está selado para o dia da redenção, que é o dia de Cristo. Então isso é muito interessante tratar isso aqui. Lá em Apocalipse 13, 7, é a igreja. Isso é incontestável, meus queridos irmãos. Não adianta questionar, não adianta querer deturpar o texto. Ali, santos é igreja também. Outra coisa interessante, queridos irmãos, é a palavra bispos. Quando você vai olhar no grego, você vai ver que é episcopos.
E o significado dela é muito interessante, que vai me trazer conexões com o Apocalipse. Significa pessoa encarregada de verificar se aquele sob a sua supervisão está fazendo corretamente o que tem que fazer. Ele é um curador, guardião ou superintendente. Ele é um líder ou supervisor de uma igreja. Olha que interessante. Isso vai me levar a Apocalipse, capítulo 2, tá? Verso 1. E que vai dizer assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Você vai perceber que Cristo ele anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Olha que interessantíssimo isso. Então, Jesus está fazendo essa função de bispo, né? Ele é uma pessoa encarregada de verificar se aquele sob a sua supervisão está fazendo corretamente o que tem que fazer. Ele é um curador, ele é um guardião ou superintendente, um líder ou supervisor de uma igreja cristã. Ele é o cabeça, ele é o líder da igreja. Olha que interessantíssimo. E você vê nessa visão de João, Jesus de roupa de um sumo sacerdote. Olha que interessante. E você vai ver que Jesus, para essas 7 igrejas, é como se ele estivesse colocando a menorá em ordem, acesa, através de exortações, né? E você vai ver na lei que só depois disso que podia ser aceso o incensário e entrada nos santos dos santos. Olha que interessante isso, uma conexão de uma palavra levando a Apocalipse. Olha que interessante. Jesus faz essa função, né? E é interessante que quando ele anda no meio dos 7 castiçais, você percebe que ele conhece as obras desses castiçais, ele conhece os defeitos, as qualidades. Então Jesus, como aquele que anda, né, que conhece as obras, você vê a onipresença do eterno Deus e Yeshua HaMashiach. Bem, o verso 2 vai dizer assim: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo aqui está trazendo uma saudação para esta igreja. Aqui Paulo dá graças e da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vai perceber, irmãos, que aqui mostra claramente a referência de 2 pessoas distintas, fazendo parte da divindade, Deus Pai e Deus Filho. E quero deixar alguns textos aí para a meditação dos irmãos, que está em João capítulo 1, verso 1, que é a palavra era Deus, estava com Deus. É uma distinção, né? Jesus Deus e o Pai também Deus. Temos aí também de Gênesis, verso 1 ao 1, e Colossenses 1 ao 16, Pai e Filho criam os céus e a terra. Também temos aí Hebreus 1, verso 8, Deus Pai dizendo a respeito do Filho, o Cristo. Isso é interessante, queridos irmãos. A distinção, você vendo aí na saudação, Paulo fazendo a distinção entre Deus Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo.